Olá, olá, olá! Estamos aqui hoje para uma live mega ultra blaster especial. Estava fora da nossa agenda, mas o nosso chamado nos trouxe aqui. Chegando, meu povo lindo, Deja, bem-vinda! Muito bem-vinda! Estamos aqui hoje, nosso dia oficial de live é na quarta, mas hoje nós estamos aqui na quinta. E esse público lindo, maravilhoso do Be The Energy, que não falha, tá aqui com a gente, não importa o dia, não importa o horário. Eu amo esse povo, mas eu amo ainda mais quando eles enviam aviõezinhos e quando eles me enchem de corações, gente. Coração me nutre, sempre me nutriu, gente. Eu sou uma romântica inveterada. Hashtag fica a dica pro hashtag Casa Fabi, gente. Eu adoro, eu sou um coração pessoa, né? Amo esses coraçãozinhos aqui do Insta. Então, ó, faz o meu, ó, tirintar, pulsar, aquece. Falando em aquecer, gente, eu não parei até agora. Vou até inalar um peppermint aqui para eu dar uma sentada, abrir os ares aqui, porque hoje a gente tem muita novidade para trazer aqui, não é, Beth? Conta aí enquanto eu ancoro aqui. Certeza! Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante e atual. Eu estava aqui mandando aviãozinhos. Tá cheirando o quê, Fabi? Ai, peppermint, eu amo esse óleo essencial, gente. É ótimo para crise de enxaqueca. Eu tive muitos problemas na infância com problemas respiratórios, né? O que quase ninguém tá tendo ultimamente, né, gente? Então ele abre as vias aéreas e ele me dá um up, assim, sabe? Quando o gás está acabando. E eu acho que essa live de hoje requer a minha energia, assim, ó. A minha não, a nossa. E de todo mundo que tá aí assistindo, gente. Lá em cima. Porque esse é o nosso papel. Essa é a onda que eu quero ser. É a onda de presença, de estar no presente, olhando para tudo isso que está acontecendo, não dentro da minha bolha cor-de-rosa, porque está acontecendo, não adianta a gente fechar o olho, tá aí, porque quando a gente está na mentira, a gente não recebe, não adianta dizer que nada está acontecendo, porque está, mas também tem muita coisa acontecendo, sem polaridade, né? Tem muitas coisas agradáveis e outras nem tanto, mas tudo que está acontecendo vai trazer para gente do ponto de vista que a gente estiver olhando, né? Do nosso interessante ponto de vista. E eu estou escolhendo olhar desse ponto de vista da ação, gente. Não é só da animação, não. Eu também sou da animação. Mas a gente quer falar com vocês hoje sobre um pouco dessa ação. Então, a gente já mandou os aviãozinhos, já mandou os coraçõezinhos, né? E eu não me aguento quando eu vejo uma novidade. Eu já tô aqui, até tentei dar uma aterradinha, porque eu tô tão empolgada. Eu e a Beth, a gente tá tão empolgada com essa live e com as ideias que a gente tá recebendo aí, que a Beth até brincou que hoje ela tava ansiosa, que parecia que era a primeira live que ela ia fazer. Mas também não é por menos, né? Porque hoje não, nessa semana, a gente se conectou muito com o nosso começo lá do Be The Energy. Foi por isso que a gente fez essa live hoje aqui para vocês. Eu e a Beth, a gente se encontra todos os dias, até sábado e domingo, gente, para falar das nossas criações, para trocar as nossas ferramentas, né? Então a gente tem mais que um casamento aqui, né? Um relacionamento de longo termo aqui. E aí, essa semana a gente estava aqui, a gente olhou uma para outra, falou assim, cara, você tá sentindo uma energia meio diferente, uma coisa meio estranha? E eu achei que era um pouco de saudosismo, um pouco de memória, até por coincidentemente a data, né? Mas eu falei para Beth assim, Beth, eu tô sentindo uma energia muito parecida daquela que eu senti lá em Portugal,
quando nós duas estávamos assim no auge, gente, eu lembro como se fosse hoje, a gente sentada na mesa de Beth, com a nossa agenda cheia, e não era só para março, não, gente. A gente tinha agenda cheia para março e abril. A gente já tinha um planejamento bimestral. A nossa agenda para março estava linda. A gente estava numa sala linda, num espaço maravilhoso. A gente tinha levado o nosso negócio para um outro nível. E a gente não cabia na gente de tanta felicidade. E aí, eis que aí, né? Com os nossos 2 meses lindos, expansivos, né? Depois de muito trabalho anterior a esse, a gente chegou e falou assim: uau, agora sim, agora a gente está vendo, né, o nosso caminhar. São 2 meses assim incríveis. Isso assim, a gente já tinha visto anos para frente, mas esses 2 meses estavam incrivelmente especiais. Eis que veio o universo e falou: ah, tá. Você acha que resolveu tudo e tá tudo bonitinho, né? Tá, tudo lindo, maravilhoso. Só que, peraí, esqueci, vocês esqueceram, né? De olhar pro presente. E a gente vai te dar um presente agora, que é o presente de segura tudo isso aí. E não olha mais para fora, nem para os seus projetos e nem para nada. Agora você vai olhar para você. Gente, aquele dia eu senti o que era a expressão de me sumiu o chão. Foi exatamente assim que eu me senti. Parecia que tinha aberto um buraco e eu tinha ido lá para. E o pior é que eu não tinha nem afundado, gente, porque eu tinha ido para o espaço que eu não sabia nem onde era. Se era para baixo, para cima, do lado ou do outro. Fala aí, Beth, foi um barata voa, não foi? Um mix do tô vendo, mas não tô acreditando, mas não tô vendo. Nós estávamos com cursos marcados, agenda fechada, espaços alugados. Estávamos vendo um terceiro espaço para alugar. E de repente, não mais que de repente, tudo fechou. E nós tínhamos feito investimentos, tínhamos comprado cadeiras, macas, né? Estávamos com tudo engajado, só que tudo presencial. Várias prestações para pagar, porque a gente já tinha uma agenda cheia que ia ter o dinheiro para pagar, tava tudo tranquilo, gente. E de repente a gente teve que entregar espaço, a gente teve que pagar o mês seguinte, porque era a calção, né? E a gente teve que pagar tudo que estava no cartão. E ok, foi o que tinha naquele momento. E foi um baque, foi um impacto, onde a gente, como a Fabiana mesmo disse, a gente perdeu o chão, né? E a gente não sabia o que fazer nem para onde ir. Aí, nesse momento, a Fabiana entregou o quarto que ela estava, foi lá para casa, pelo menos, né? Estávamos mais seguras, não sabíamos como acontecia a contaminação, não sabíamos nada, ninguém sabia, o mundo inteiro estava em desespero, porque não se sabia de nada. A gente só sabia que a gente não encontrava mais nada nos mercados e que tudo estava fechado. E a gente também sabia, né, Beth, que acontecesse o que acontecesse, a gente estava junto. A gente não sabia, Isso. mas a gente tinha um plano junto, que não aconteceu. Isso. Mas o plano da gente seguir junto, sem saber, não importa para onde, mas a gente ia continuar juntas, né? E a Beth me acolheu na casa dela, com a família dela, e eu agradeço muito, porque foi muito especial para mim neste momento, né? Eu tive uma família que mora no meu coração, que é a minha família que eu amo, né? E isso deixou muito claro para mim que deu passo, porque o universo coloca o chão. Eu nunca esperei passar por isso, longe do meu país, longe da minha família. Mas o universo é lindo, maravilhoso e não me desamparou, gente. E eu, pela primeira vez, aceitei ser amparada por alguém que eu quase não conhecia. Nossa amizade era relativamente curta para eu me aboletar na tua casa, né? Em meio a uma coisa que a gente nem sabia o que era. Mas assim, foi muito importante isso, né? Foram, acho que 15 dias, né? Só que a situação ia piorando e os voos foram sendo cancelados e precisávamos tomar uma decisão.
do que fazer, né? A Fabiana voltava, a Fabiana não voltava, a gente aguardava as coisas passarem, não passarem. E a Fabiana decidiu voltar para o Brasil, ela achou que era mais seguro ela ficar perto da família dela, né, dos pais dela, que já eram idosos, que poderiam necessitar de algum tipo de suporte, e ela estando por perto seria muito mais fácil do que ela estando do outro lado do mundo. Né? Então, foi assim que a gente se separou naquele momento, e foi muito difícil, foi muito duro, porque a gente tinha muitos projetos. E a gente pegou e engavetou tudo, sem saber se retomaríamos o projeto. E por que a gente está contando a nossa história nesse momento para vocês? Porque todos passaram por esse momento. E vocês veem a gente falando, e a gente comentando, e a gente fala tanto de expansão, de presença, de tudo isso, e a gente passou pela mesma coisa, né? A gente também sofreu esses momentos. E a Doeu gente tinha também, gente. compromissos financeiros, doeu muito, doeu Doeu, muito. a gente ficou Quando a Fabiana, perdida no tchachão, entendeu? Aconteceu tudo quando a igual. Fabiana foi para o Brasil, eu chorei muito, porque não sabia, né, o que poderia acontecer, o que estava destinado, né, naquele momento. E aí nós ficamos uns 2 meses, mais ou menos, não foi, Fabi? Foi. E Quietas, é muito louco deixamos, isso, né? deixamos a bola baixar e depois nós dissemos assim, ok, agora nós vamos olhar para nós, né, para as nossas vidas, e o que a gente pode fazer com isso? Porque o que tem tá aí e a gente não pode mudar. Então nós dissemos assim, então, bom, ok, vamos estudar. Vamos estudar e vamos... Fale. E nessa hora me caiu uma ficha muito grande, que era uma piada, né? Que eu ouvia muito dos meus amigos, mas naquele momento se tornou muito sério, fez muito sentido para mim, entendeu? E até me fez olhar para tudo isso com um olhar um pouco mais leve, porque foi pesado, gente. Eu só pensava assim, numa amiga minha que falava assim, cara, quando tu tiver no fundo do poço, só me faça uma coisa, criatura, pare de cavar. E eu lembro o dia que a gente foi entregar a nossa sala, que a Beth pediu para eu ligar, e aquela coisa, não queria me desfazer da sala, eu ainda queria acreditar que tudo ia dar certo, mas a gente não tinha um cenário. E aí eu só ouvi a voz para mim assim, pare de cavar. A gente precisava estancar aquilo que estava nos apertando naquele momento, que era como eu vou manter uma sala. E a gente pensou o quê? Vamos estancar isso agora, porque depois eu posso retomar em outra sala, em outro lugar. Por que eu vou carregar esse peso? Então, neste momento, a gente tem que ser muito prático e parar de cavar, né? Para de cavar, gente. Não funda mais as coisas, não. Eu tenho um valor muito grande. Eu descobri isso na pandemia. Assim, eu já sabia que era um valor muito grande para mim, mas eu descobri isso na pandemia, quando não tinham mais os voos, que é o valor da liberdade. Eu voltei, tudo bem, pelos meus pais, por tudo. Mas se eu for honesta comigo mesmo, o que me fez decidir voltar foi o seguinte: eu não ter a liberdade. Porque se eu pudesse a qualquer momento voltar para o Brasil e ver meus pais, ok, eu ficaria lá tranquilo. A hora que eles precisarem, eu pego um voo e volto. Mas eu estar cerceada dessa minha escolha, do ir e vir, da minha liberdade, isso realmente, gente, não me tirou o chão, não, me tirou o ar, porque o chão já não tinha mais, né? Mas me tirou o ar. Então, o que eu pensei? Se daqui a pouco eu não vou ter escolha, e agora eu ainda tenho escolha, dentro das escolhas que eu vou fazer, eu prefiro ir agora. Então, isso ficou muito claro para mim, é o parar de cavar. Em vez de a gente ficar remoendo aquele pensamento o tempo inteiro, o que eu posso fazer agora? É agora. Né? Quando a gente se despediu no aeroporto, foi muito duro, porque você não sabe se vai ver a pessoa de novo, se vai fazer os programas de novo. E não era só ver de novo porque ia ter uma oportunidade. Naquele momento estava tudo muito em pânico. A gente tinha a possibilidade de não se ver de novo, de tudo acabar ali. Enfim, é um mix, gente, muito grande. Então, essa frase do pare de cavar, gente, para mim fez muito sentido. A gente levou uma pessoa no aeroporto, né? Sem poder se despedir, porque eu parei o carro, né? Ela desceu com as malas e eu segui, porque não podia entrar no aeroporto, né?
E então, assim, esse negócio de você acompanhar, de você ajudar, de despachar bagagem, de você dar um Dá tchauzinho, de você dar um tchauzinho. abraço, nada. Então, assim, pra gente foi bem duro, né? Mas a gente passou. E nós todos passamos. Porque já tem um ano que isso aconteceu. Foi em março do ano passado. E agora nós estamos vivendo uma segunda onda. E foi aí que eu e a Fabiana, essa semana, estávamos conversando, dizendo assim, Fabiana, olha só, né? Nós estamos percebendo esse momento da segunda onda, como as pessoas estão reagindo. Só que as pessoas estão reagindo como se fosse a primeira onda. Mas não é a primeira onda. Então, na primeira onda, a gente não tinha experiência, a gente não sabia para onde estava indo, nem o que ia acontecer, nem o que era o vírus, nem como ele era propagado, nem nada disso. Né? Se ia Hoje ter nós cura, se temos não muitas ia. referências. Hoje nós temos muitas referências. Ok, existe um cansaço de um ano atípico, né, onde tudo para nós foi novo. Nós, que eu digo, nós, humanidade. Tá? Tudo para nós foi novo. Né? Tudo aconteceu dia a dia. E qual é o aprendizado que a gente traz disso? A impermanência. A vida é o momento presente. E se nós não trouxermos para o presente, nós, né? E vivermos o dia de hoje, o melhor que a gente puder, a gente não terá uma manhã saudável. Né? E aí nós fomos para as nossas reflexões, né? E nós gostaríamos de dizer para você, de perguntar para vocês, né? Deixa eu só Como é colocar que só mais isso uma está coisinha afetando? antes. Fale. A gente falou muito do parar de cavar, mas tem um segundo momento que pra gente foi muito importante e que eu percebo que as pessoas não têm se dado esse direito de processar, que é a pausa. Aconteceu o que aconteceu, tirou o meu chão, tirou o meu ar. De um dia para o outro, eu estava de volta no Brasil, feliz por estar com os meus pais, triste por ter deixado tudo lá. Quando eu cheguei aqui, eu queria voltar. Quando eu estava lá, eu estava aqui. Nenhum lugar para mim estava bom. Gente, aquilo virou um bololô, um samba do crioulo doido. E aí eu lembrei de uma outra amiga que falava assim para mim: quando você não souber o que fazer, simplesmente não faça nada. Eu e a Beth, acho que a gente ficou uns 15 dias sem se falar, mas não porque a gente estava com picuinha, nada disso. Foi um tempo assim de processamento para nós duas. A gente não tinha força nem para falar. A gente entrou no nosso processo de acolhimento, que é muito importante. É acolher aquilo que está acontecendo. Porque quanto mais eu jogo isso para o lado, mais eu jogo isso para lá, mais eu me escondo disso, mais forte isso se torna. Então, quando eu penso muito numa criança, né? Quando a criança está muito desesperada, fazendo birra, tudo que ela precisa é um acolhimento. Então a gente se sentiu como criança, gente, desesperada e sem caminho. Tudo que a gente precisa é um acolhimento. E esse acolhimento não tem que vir de fora, tem que vir da gente. Porque é a gente que se cobra, é a gente que não se permite ter medo, ter tristeza, ter saudade, chorar, se sentir fraco, se sentir fracassado. Tá tudo bem, tá tudo bem. Na minha rede externa estava tudo ótimo. Eu tive muito apoio quando eu estava em Portugal com a Beth, quando eu cheguei aqui da minha família, mas eu não estava me acolhendo. Todo mundo podia me acolher, mas era o meu acolhimento que eu precisava. E nesse momento a gente se acolheu, sem conversar, gente, a gente não combinou nada. A gente foi cada um pro seu canto e a gente acolheu esse momento. Foi isso mesmo. E aí o que a gente queria era saber de vocês, como está sendo esse momento para vocês? Escreve aí para gente, né? Quais são as emoções que estão chegando, que estão aflorando e que está tirando o seu chão, tirando o seu ar? Porque neste momento, para a gente, tem sido tudo diferente. Tudo diferente. E vocês Mas têm a tido essa gente percebe, impressão que a gente teve aqui, né, Beth? Será que eles também tiveram essa impressão de que a gente
tá voltando lá atrás, assim, sentindo umas coisas muito parecidas com o que a gente estava lá atrás? Ou será que foi só eu e a Beth que tivemos essa impressão, assim, que a gente tá saudosa, gente? Comenta aí. Quem estiver vendo o vídeo depois, deixa o seu comentário também, né? Que a nossa intenção aqui é perceber, é expandir essa percepção. Será que elas são nossas? Será que elas são das pessoas também? Então, compartilhem com a gente como vocês estão se percebendo nesse momento, né? Que eles chamam de uma nova onda, essa nova onda. O que está vindo aí? Quais são as emoções? Às vezes é difícil a gente dar nome para as emoções, né? Eu fiz um É trabalho verdade. esses dias que Mas era você muito sabe, difícil. hoje em dia já tem escolas, né, que ensinam as crianças a perceberem suas emoções, a terem contato com elas, né? E perceber o que é que elas estão sentindo. Na nossa época, posso dizer, porque na sua também não tinha, né? Não. Então, nós crescemos sem dar nome às nossas emoções, sem perceber exatamente o que é que nós estávamos sentindo, né? Onde era que estava Eu cresci doendo e com por que engole o estava choro. doendo. Engole o Engole o choro. choro. Engole Gente, o eu disse choro. muito isso para os meus filhos. Eu disse muito isso para os meus filhos, né? Engole o choro. E aí, nós viemos com essa reflexão hoje, para onde essa onda está te levando? Nós temos a consciência de que nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida e não ir com a onda. É a gente criar a nossa onda. É a gente criar, né, aquilo que a gente está escolhendo para a gente. Dentro desse momento que a gente tem, aonde nós não estamos totalmente com as possibilidades, não posso dizer as possibilidades, onde nós temos certas limitações, tá? Olha que Mas que nos legal. trazem outro conteúdo, diga. A Ivana colocou aqui que ela brincou essa semana que parece que a gente está vendo o mesmo filme. E não uma coisa nova, porque as pessoas estão agindo igualzinho a um ano atrás, pelo menos na empresa dela, né? Então acredito Foi que essa não a nossa somos só percepção, nós. A Ivana, gente teve essa mesma que, percepção. que as Tipo, pessoas estão agindo igualzinho ao ano passado. Só que verdade que nós eu estou em tivemos um lapso de 2021. tempo. Sabe o que me veio uma Nós tivemos, percepção agora, Beth? Sabe por quê? As diga, pessoas falaram tanto que 2020 não existiu, que era para tirar do calendário. Eu acho que fizeram isso mesmo, cara. Não existiu. E a gente voltou de novo naquele momento do 2020 que o povo cortou, gente. a gente não colapsa a nossa realidade? Então, considerando, né, que nós estamos vivendo um momento de lockdown, pelo menos aqui em Salvador, estamos com tudo fechado desde sexta-feira passada. Nos outros estados eu não sei bem, eu não assisto noticiário, as notícias que chegam são assim bem fracionadas, mas em grande parte do mundo, lá em Portugal também, os meus filhos estão em lockdown, está todo mundo dentro de casa, proibido de se locomover. Então, assim, como nós estamos reagindo a isso? Depois de um ano que nós já convivemos com esse vírus, com essa situação, com essa. Não posso dizer nova ordem, né? Nós saímos totalmente daquilo que a gente julgava normal. E nós estamos construindo uma nova realidade. Então, A essa Deja nova falou que realidade, como é que apesar nós das queremos perdas, construir? A Deja Como? falou que apesar das perdas, ela tá se sentindo mais calma e mais segura de mim. Então já tá diferente, né? E a Ivana trouxe uma contribuição muito legal aqui, ó. A gente pode expandir e não deixar o medo nos aprisionar. E a Deja falou que foi a transformação que ela buscou dentro dela. Isso era realmente o que a gente queria trazer aqui para vocês, gente. O quanto que o Isso. medo, ela é uma das nossas emoções mais primárias. E foi por ele, por essa emoção, pelo medo, que a gente sobreviveu como espécie, que nos fez ficar alerta o tempo todo a todos os perigos e nos fez evoluir e sobrevivermos como espécie, né? Mas Isso. hoje, os nossos medos não são como os da pré-história.
mas o nosso corpo não sabe. Para ele, medo é medo, não importa se é de um mamute ou se é de um vírus que eu nem sei onde está e nem se vai chegar em mim, né? E nem se é do futuro, porque antigamente a gente tinha medo, gente. O medo antigamente era do presente. Pensa só, o carinha da caverna, ele não tinha tempo de perguntar. O máximo que ele tinha de perspectiva para amanhã é que se ele ia caçar um mamute ou não, se ele ia comer ou não, gente. Eles viviam eternamente no presente. Eram tantos perigos ali, para todo lado, que ele vivia alerta. Era um cérebro alerta, por isso ele se gastava tanta energia, porque você estava sempre alerta, alerta. O perigo estava por todo lado, né? E a gente E aí criou esse negócio, nós ó. desenvolvemos luta e fuga, né? Eu olho, né? Eu tô sempre alerta. Aí eu olho e eu penso, né? Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir, né? Só que agora o nosso perigo, o nosso luta e fuga, hoje ele é bem diferente. Hoje os meus perigos são a maioria dos nossos grandes perigos nunca aconteceram nas nossas vidas de verdade. Mas eles se repetiram imensas e imensas vezes no nosso imaginário. Mas o nosso corpo, nosso cérebro, não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, ele viveu aqueles perigos o tempo todo. Então, como que estão as pessoas neste momento? Assim, ó, pode olhar o olho. Tá todo mundo de olho estalado. Por quê? Eu preciso ver melhor. Eu preciso me concentrar melhor. Só que ao invés da pré-história, que o medo estava aqui, agora o meu medo está aqui e eu nem vejo ele. E eu processo ele dias e dias e dias. E eu enfrento ele vezes, vezes e vezes. Na pré-história, não. Eu só ia ver um mamute e enfrentar ele uma vez. Eu não ficava pensando, a hora que o mamute vir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E se vier dois mamutes? E não sei o quê. Não, o carinha tava lá, gente, só de olho no mamute, ó. De olho no mamute. E agora a gente fica criando, gente, mamute, abutre, mais um monte de coisa. E a gente luta com tudo isso o dia inteiro. E a gente está o tempo todo o quê? Em alerta. E o alerta, gente, o nome diz, é alerta. Sabe a sirene vermelha? A gente está o tempo inteiro assim, ó. Isso, até quando a gente fala alerta, você já não fica meio assim, ó? Eu já fico até mais ofegante quando eu penso nisso. Gente, vocês já imaginaram? Antes a gente dava um passeio lá fora, fazia um exercício, dava uma desestressada, né? Agora a gente tá alerta e tá ali entre quatro paredes, gente. Manda essa energia pra onde? Se ela não sai pra fora, ela sai pra dentro, gente. E aí a gente começa o quê? Insônia, dor de cabeça, dor de estômago e tudo mais. Tem alguém aí sentindo umas coisas dessa aí, gente? Umas dores assim? Vocês estão em estado de alerta também? Conta aí pra gente. Tem uma sirene vermelha na porta da tua casa, assim? Quando você acorda de manhã, já começa assim, ó. Você sai na rua, olha alguém de máscara. Como é que tá isso, gente? Ouviu o lockdown, você já faz. Pois é, como a Fabiana falou, né? Nossa história com medo vem lá de trás, vem da nossa sobrevivência, né? Do nosso cérebro reptiliano, da luta e fuga. E aí o que que aconteceu? O nosso cérebro criou respostas automáticas, que é esse estado de alerta, né? Só que esses estados de alerta e essas respostas automáticas, elas são baseadas nas nossas emoções. E as emoções, elas estão sentidas pelo nosso corpo. E o nosso corpo dá uma resposta o quê? Fisiológica. E quando nós temos essa resposta fisiológica, a nossa boca seca, o nosso estômago dói, a nossa cervical endurece, a gente começa a ter calafrios, né? A gente começa a ter as extremidades do corpo frio, né? A gente começa a ter, são tantos os sintomas, dores de cabeça, né? E aí nós, desse medo, né? Nós nos sentimos insatisfeitos, inseguros, e aí a gente vai para outras emoções. Nós vamos para a Mas sabe o tristeza. que que acontece com a nossa emoção também, Beth? Ela é Hum, igual a sementinha que a gente planta. A emoção, ela pode ser até automática. Mas quando a gente está na presença, a gente pode escolher. Ok, alguma coisa me assustou, me deu medo. Disparou o medo.
Se eu estou consciente que aquilo é um gatilho de medo, e eu paro e penso, estou com medo por quê? Esse medo é real? Esse medo é agora ou esse medo é imaginário? Eu impeço que esse medo continue mandando sinais de medo para o meu corpo. Porque a emoção ela é muito rápida, gente, ela dura segundos. Só que ela desperta na gente sentimentos. E aí a gente começa a contar aquela história longa. Ai, meu Deus, aí você já começa a criar outras coisas. Então, de medo, acontece o que a Beth está falando. A gente vai catando mais gente no caminho, assim, no bonde, né? Porque eu tô com medo e agora o que eu vou fazer? Vou chamar alguém. Aí chama quem, Beth? Chama a tristeza, a melancolia, a depressão. Muitas vezes chegam os pensamentos suicidas. Então, esse pequeno gatilho que gerou tudo isso, como a Fabiana falou, é necessário que a gente esteja presente, consciente, para a gente perceber os espaços que nós estamos acessando. Porque só através da consciência é que nós podemos mudar e fazer novas escolhas. Não tem como a gente fazer a mesma escolha estando profundamente insatisfeito e desconfortável. Então, se hoje nós estamos nesse espaço de desconforto, com aquilo que nós estamos sentindo, com as sensações do nosso corpo, é necessário que a gente traga isso para a nossa consciência. E assim, gente, vamos ser realistas. Nós estamos na terceira dimensão ainda, embora paralelamente já possamos acessar outras. E o que nós estamos vivendo hoje não vai passar amanhã. Nós, como seres humanos altamente adaptáveis, temos a capacidade de nos adaptarmos. E para nós nos adaptarmos, nós vamos buscar o quê? O conforto, o prazer, tudo aquilo que nos leve para coisas agradáveis. E nesse momento, a gente precisa fazer essa escolha de buscarmos coisas agradáveis. Porque se a gente continua nesse processo de medo, que deriva nessas outras emoções todas, a nossa frequência vai lá para baixo. Quanto mais baixa a nossa frequência, mais sujeita nós estamos a essas emoções e ao próprio vírus. Porque quando nós estamos bem, a gente não adoece. Já está comprovado cientificamente que o corpo é o último estágio. Quando a doença se instala no corpo físico, ele já passou por todos os outros corpos. O mental, o emocional, o espiritual, e chegou no nosso corpo físico. O vírus nada mais é do que uma doença, que nenhuma gripe. Ele vem e se instala no nosso corpo. Se o nosso corpo não estiver predisposto a mantê-lo, ele não fica. E se a gente estiver numa frequência muito alta, ele não chega nem perto, porque a frequência dele é baixa. Nós temos a tabela Hertz, que mede a frequência das emoções, né? E o medo é uma das emoções mais baixas, ele vibra a 100 Hz. Então, o que a gente pode dar de antídoto para isso? Aumentar a nossa frequência, né? Nós precisamos romper com a cadeia do medo que nós trouxemos lá da antiguidade, que nós trouxemos da nossa era paleolítica, da nossa era do homem das cavernas. Naquela época, nós só tínhamos o cérebro reptiliano. Hoje nós já temos o quarto cérebro, que é o neocórtex, que já está comprovado que fica aqui na nossa frente, que é o cérebro da espiritualidade, onde a gente se conecta. Então está na hora da gente parar de usar o cérebro reptiliano a todo momento, deixar ele atuar apenas quando necessário, porque ele tem a sua serventia, né? A serventia de nos proteger de um acidente, né? A serventia de nos proteger de nos machucarmos, de nos magoarmos, né? Deixa ele fazer o papel dele.
mas vamos também utilizar os outros cérebros nesse momento. Nós somos seres humanos adaptáveis. Isso é incontestável. Olha aí, eu e a Fabiana, a gente se adaptou, a gente criou novas formas de criar, né? Nós demos a volta, E eu nos me sinto recolhemos, junto da acolhemos Beth e todos os dias, gente. A gente está online, mas para mim é como se a gente estivesse sentada frente a frente, uma na mesa, entendeu? É até bom, porque quando a gente enche o saco, só desliga aqui, ó. Vai você tomar seu café, vou tomar o meu, tá tudo bem, depois a gente volta, entendeu? É muito bom. Mas eu ainda brincadeiras à lembro das parte, reuniões. Eu lembro das pode reuniões falar. lá na mesa lá de casa, né, que uma ficava com o computador de um lado, a outra do outro lado. A gente se olhando por cima do computador e conversando e trocando ideia e anotando, né? Então agora a gente faz isso assim. Ela está lá em São Paulo, eu estou aqui em Salvador. Quando antes eu estava lá em Portugal e ela estava aí em São Paulo, e eu fiquei tudo bem, foi a forma que a gente achou que funcionava para a gente e funciona. Outro dia eu estava dizendo a Fabiana, gente, se me acontecer alguma coisa, a pessoa que vai dar falta é a Fabiana. Porque é a pessoa com quem eu mais falo, né? A gente se fala o dia inteiro, o tempo inteiro. Então, assim, quem vai sentir a minha falta é a Fabiana. Assim como no dia que ela ficou doente, quem sentiu a falta dela foi eu. Fabiana não acessou nada, eu mandei mensagem para a mãe dela. Cadê a Fabiana? Tava lá, gente, morrida. Mas é assim, gente. Mas olha, tem um ramo da ciência chamado epigenética que eu gosto muito. O nome parece complicado, mas é muito simples. Nós somos seres biopsicossociais e a Beth acrescentou agora o nosso energético. Então, somos seres biopsicossociais e energéticos, ou seja, a gente tem uma parte biológica, a gente tem uma parte social, a gente tem uma parte psíquica e uma parte energética. A gente convive com tudo isso, gente. E o meio, já teve várias pesquisas, desde Darwin, que o meio influencia o desenvolvimento do ser. E esse meio, hoje, ele tá. O nosso meio, ele vem se modificando, gente. Porque eu lembro, quando eu era criança, eu tinha um meio muito restrito, gente. Eram os priminhos e os amiguinhos de escola. Não tinha muita movimentação, né? Tem um amigo meu que mora em Curitiba, ele brinca que quando ele nasceu, lá em Curitiba, a criança nasce e ganha 6 amigos, e tem que ficar com elas pro resto da vida, entendeu? Porque eles são assim, em núcleo. Só que hoje, gente, o online, ele trouxe novos meios pra gente. A televisão trouxe nossos novos meios pra gente. Então, aquilo que você consome como informação, como entretenimento, os amigos que você tem, os grupos de WhatsApp que você frequenta, tudo isso torna-se o seu meio, tá? E a gente está sujeito a esse meio. A gente tem sim o nosso centramento, o nosso ancoramento, o nosso individual, mas a gente não está blindado contra isso. Nem energeticamente. Os nossos campos energéticos são muito maiores do que o nosso corpo físico. Então a gente está interagindo. A energia não tem tempo e espaço. Vocês estão aqui recebendo a minha energia e da Beth. E a gente está recebendo isso de todos os lugares. Sejam físicos por onde a gente está andando, ou sejam virtuais por onde a gente está consumindo informação ou entretenimento. Então, você tem prestado atenção nos meios que. Porque isso é uma escolha sua, os meios que você vai estar. Isso é uma escolha sua, né? Você escolhe os seus meios, aquilo que você vai acessar, com quem você vai conversar. Tudo isso é uma escolha. Então, o que você está trazendo para o seu meio? Você está fazendo o meio jogar a seu favor ou contra você? Você tem se nutrido no outro, se nutrido nos espaços, ou você tem se desnutrido nesses espaços? Ou você vem sendo sugado, ou você vem recebendo cada vez mais medo, cada vez mais trauma. O que você está escolhendo? Oi. Fabi, eu fiz aqui uma listinha para não esquecer de falar de nada, de alguns cuidados que a gente pode ter para a gente nesse momento. Porque, assim, Excelente. o que a gente, onde a gente coloca a nossa atenção é aquilo que cresce na nossa vida. Se a gente estiver olhando para o medo, é ele que vai crescer. Se a gente estiver olhando para a falta, é ela que vai crescer. Se a gente estiver olhando para a alegria e para a felicidade dos pequenos momentos, é isso que vai crescer. Eu fiz aí uma Parei de olhar listinha e para eu minha vou barriga, gente. Parei de olhar para minha barriga esses dias. para ela parar de crescer. Muito bem, Fabiana.
Então, Agora só olha assim, pra bunda. eu paro de olhar para a bunda e olho para os peitos. Para os peitos. Olha, daqui a pouco vão dizer que tem conteúdo sexual aqui, viu? Vamos parar a brincadeira. Gente, isso aqui é uma piada de bastidores, tá? É, a gente precisa usar máscara? Sim, né? Mas a gente precisa usar máscara para outras coisas também, que não é só máscara física, né? É a gente se proteger, ó, do que a gente está ouvindo, do que a gente está vendo, né? Do que a gente acha que está vendo, né? Passar um álcool gel naquilo, né? Ali, ó, lave as mãos sempre que necessário. Também lave, né? Tudo aquilo que não vai ser contribuição para você no dia de hoje. Acordou, tem aquela pessoa chata ali falando, aquele nhenhenhenhenhenhenhen. Outro dia um amigo foi me dar uma carona, e aí ele começou, não, porque o Covid, eu disse, ó, vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto, porque ele só fala disso. Né? Ah, mas eu estudo isso, eu estou me dedicando a isso. Ok, tudo bem, você está se dedicando a isso, mas eu não. Então, vamos começar outro assunto. Pronto. A conversa mudou, eu não tinha jeito, eu não ia sair do carro, né? Então, se ele insistisse em falar do Covid, eu ia ouvir. Ou pelo menos me abstrair e não ouvir, né? Mas ele mudou de assunto e a conversa ficou agradável e tal. Então, assim, a gente tem que buscar essas outras alternativas para a gente não ser impregnado, né? Para a gente não ser contaminado por esse vírus, né? Que não é um vírus em si, mas que nos contamina tanto quanto. Né? Então, a gente precisa lavar as mãos, a gente precisa lavar as amizades, a gente precisa lavar o que a gente está convivendo todo dia, a gente precisa lavar o nosso espaço físico. Né? A gente precisa lavar o nosso WhatsApp. Né? Para de pegar todas essas mensagenzinhas negativas e ficar repassando. Coisa que Informação não vai levar a sim, gente para um gente. espaço construtivo. A gente precisa se Fala, Fabiana. informar, né? Informação, sim, a gente precisa se informar. Mas a grande parte das pessoas que estão falando sobre o Covid não estão falando sobre construção, sobre algo construtivo, estão falando sobre medos e infinitas possibilidades, né, para o mal, né? Do lado oposto. E Negativo. negativo. E eu tava vendo um vídeo, né, do Krishnadi, da Diksha. Ele falou que 80% dos nossos pensamentos ao longo do dia são negativos. E a grande maioria deles são repetitivos. Então, isso faz com que a nossa mente tenha tendência a absorver aquilo que é negativo, porque ela tem um caminho neural reforçado o tempo todo sobre negatividade. Então, uma informação boa, ela leva 5 vezes mais tempo para ser processada e assimilada do que uma informação negativa. O nosso cérebro, gente, ele é bichinho preguiça. Ele faz o quê? Pega aquilo que está mais fácil. O que está mais fácil? O negativo. Ai, já que é fácil, eu fico repetindo o dia inteiro. Ai, gente, é isso E já mesmo, é é horrível. automatizado, né? Já foi automatizado, a sinapse já está construída, o caminho neural está construído. O É novo caminho fácil neural, reclamar, né, gente. requer mais tempo, requer mais esforço e requer mais energia, não é verdade? Bom, então, continuando aqui a nossa listinha, respire, aprenda a respirar. Este vírus, ele ataca o quê? Os nossos pulmões, a nossa capacidade respiratória. Nós nos comunicamos, os nossos órgãos se comunicam com o externo através da nossa respiração. A gente respira e põe o externo para dentro e a gente inspira e devolve para fora. E quantos de nós não sabemos respirar? Quantos de nós respiramos apenas com a parte superior do tronco? Né? Então, a gente só utiliza a parte superior dos pulmões, o que significa que os nossos pulmões estão com ar velho lá na parte de baixo, que não é trocado, né? E que está lá. Então, toda vez que você for respirar, lembre-se primeiro de expirar, colocar para fora o ar velho
desinflando totalmente o pulmão. E quando você for respirar, lembre-se de respirar pelo diafragma. Quando você respira pelo diafragma, na sua barriga, o seu abdômen cresce, viu, Fabiana? Não olhe Eu muito, sei, não, mas mas ele vai nesse crescer, momento tá? é uma. É bom, porque aí é abundância, entendeu? Que ele tá recebendo muito ar. E aí, quando eu solto também, eu levo a barriga lá para baixo. Aí eu falo, Jesus, tô magrinha. Ah, que delícia. É isso aí. E então, assim, respira com o abdômen. Quando a gente. Com o abdômen, não, com o diafragma. Quando a gente respira com o diafragma, a gente infla o pulmão totalmente e a gente massageia todos os nossos órgãos internos. Isso é saúde. E para nós termos uma boa imunidade, nós precisamos ter saúde. Não é verdade? Nossos Quem órgãos não precisam gosta de estar uma bem. massagem? Quem não gosta de uma massagem? E quem não gosta de ser lembrado, gente? Além de massagear os órgãos internos, é como se a gente estivesse acordando eles. Ei, tá tudo bem por aí, gente? Bora funcionar? E a gente irriga eles com ar, com sangue. A gente está trazendo recursos, abundância. Porque senão a gente fica aqui, ó, respiraçãozinha curta. A gente já vibra escassez Isso. logo na respiração, né, gente? Porque tem que respirar pouquinho, rapidinho, que pode acabar, né? Isso. Ou seja, escassez, né? Próximo ponto. Observe a natureza. Aproveita este momento e observe a natureza. Se você está em casa, no isolamento, olha a sua plantinha. Veja que cada dia ela cresce mais um pouquinho. Tem muitos brotos ali, né? O quanto a terra está requerendo de água, ou ela gosta de ser pouco aguada. Podemos olhar o céu, se tivermos acesso ao mar, olhamos o mar, né? Vamos olhar o que a natureza estiver nos dando de oportunidade ali onde nós estamos. Sabe o que uma Isso professora minha recarrega as fez? nossas baterias. Diga. Sabe o que uma professora minha fez nessa pandemia? Ela estava bem angustiada de ficar em casa, uma pessoa muito agitada. Ela começou então a acordar todo dia de manhã no mesmo horário e ela faz uma foto no mesmo ângulo. E ela está fazendo uma biblioteca de fotos. E ela toda vez ela olha quando ela tá, né, mais ansiosa, ela olha para aquelas fotos, respirando e ela vai lembrando que pode ser o mesmo dia, pode ser o mesmo horário, mas ela sempre tem uma surpresa diferente. E ela absorve essa inconstância como um presente. Eu achei um exercício fantástico de presença, gente. Com certeza. Na ADEP nós temos uma classe chamada impermanência, onde nós trabalhamos a impermanência da vida. Temos outra também chamada classe da morte. Ok. Onde a gente deixa as coisas irem. Para quem não sabe, a DEP é a Dinâmica Energética do Psiquismo, uma formação que eu fiz de 4 anos. E, inclusive, Ana Celeste foi minha colega, foi lá que eu conheci a Ana Celeste. Então, vamos lá. Seja um observador. Para ser o observador da sua vida, você precisa se afastar e olhar de fora. O que você está vendo quando você se afasta? Então, olhe com bons olhos. Olhe o que você tem. Olhe o que chegou na sua vida. Olhe o que está disponível para você. Seja o observador. Veja quantas pessoas não têm o que você tem e que você está reclamando. Quantas pessoas querem ter uma casa para voltar? Quantas pessoas estão na guerra, loucos para estar em casa com sua família? E nós temos a nossa casa, nós temos a nossa família, nós temos um espaço. Então, depois, esteja atento ao que você está ouvindo e assistindo. Escute músicas alegres, filmes, comédias. Dance, cante e alongue o seu corpo. Gente, eu tenho observado que quando eu me levanto, eu passo o dia muito sentada, né? Porque eu trabalho o dia inteiro aqui no computador.
Então, eu observo que quando eu me levanto, a minha coluna ela está inclinada para frente. E eu tenho que fazer um movimento compensatório, né? Colocando a minha coluna para trás. Então, assim, vamos estar mais atentos ao nosso corpo. O que o nosso corpo está requerendo de nós naquele momento, né? O que o nosso corpo está nos mostrando e o que nós podemos fazer para melhorar. Porque aqui, na minha opinião, um interessante ponto de vista, né? Os nossos corpos vão mudar. Nós já estamos há um ano de restrição, entre aspas, mas por menos que a gente tenha restringido as nossas atividades físicas, nós restringimos. E então, assim, a tendência é que os nossos corpos mudem. Né? Se nós Enquanto estamos a gente somando guarda e acumula a tensão nos nossos músculos, que estão se movendo cada vez menos e acumulando cada vez mais. Quando a gente não respira bem, a gente não oxigena o músculo. Eu percebo que eu começo a ter câimbras, gente. Por quê? É uma fadiga de toxinas no músculo, né? Então, alongar-se, exercitar-se, respirar. Gente, quando você tem uma noite mal dormida, você vai dormir preocupado com alguma coisa, ou você tá tenso numa reunião, às vezes eu me pego assim, gente, com o ombro colado na orelha. Ou às vezes eu tô dormindo tensa, aí eu penso, gente, mas por que que eu tô? O que que eu tô guardando aqui no meu corpo? E a gente às vezes não observa o nosso corpo. Eu gosto muito dos exercícios de relaxamento, aqueles relaxamentos tipo onda, que você começa liberando no topo da cabeça até o topo dos pés. É incrível, gente. Só de você falar assim, olha, agora relaxa o seu pé esquerdo, relaxa o seu pé direito. Só da gente falar das partes do nosso corpo e dar esse comando para elas relaxarem, eu me sinto desligando, assim, gente. Parece que vai tendo um botãozinho em cada parte que eu vou observando e pedindo para relaxar. Então, só de eu me lembrar que eu tenho um braço, um abdômen, um pé e que eles podem relaxar, isso já faz uma diferença, gente, tremenda. É ou não é, Beth? com certeza. Então, assim, a gente está tendo necessidades, né, que o nosso corpo está nos mostrando e a gente não está prestando atenção, né? Se a gente antigamente pulava da cama, tomava um banho, trocava roupa, entrava no carro, ia para o trabalho e fazia aquele movimento o dia inteiro, hoje a gente não faz, né? Nós estamos em lockdown, nós estamos em home office, grande parte das pessoas. Então é necessário que a gente acorde, que a gente alongue, né? Que a gente faça algum tipo de exercício muscular. Hoje eu estava dizendo assim, gente, eu estou tão parada que o meu coração, né, a minha capacidade cardiorrespiratória precisa de ser estimulada, né? Aqui no, onde eu moro, né, eu estou no 2 de julho, está tudo fechado. Né? Ontem eu fui lá em cima e comprei comida para a semana. E o quê? Vou passar o resto da semana dentro de casa. Né? Ok. E aí, qual é a atividade que eu vou fazer dentro de casa? Eu estou pensando em comprar uma esteira para eu caminhar, né? Porque eu não tenho para onde sair, eu não tenho como ir à praia, eu não tenho como ir no parque, eu não tenho como, né, andar pela rua. Então, a gente vai buscando alternativas. E se não tivesse esteira, a gente começa a comprar um tapetinho ou até bota uma toalha no chão e faz atividade, mas a gente precisa fazer algum alongamento, porque o nosso corpo está requerendo, porque a longo prazo, a médio e longo prazo, né, outras patologias podem advir, né, da falta de atividade física. Né? Então, é necessário que estejamos atentos. Outra coisa é esteja atento à sua alimentação e não coma pela emoção. Então, assim, quando teve a onda do ano passado, eu comi muito, né? Porque eu fiquei muito ansiosa, né? E comecei a comer chocolate, bolo, os meus filhos cozinham maravilhosamente bem, então um faz biscoito, o outro faz bolo, o outro faz não sei o quê, faz não sei o quê. Eu nunca pesei tanto na minha vida. Então, agora aqui que eu estou sozinha, eu tenho mais esse controle, né, sobre o
que eu estou comendo. Associado a isso, é claro, eu estou tomando meu óleo de limão, que eu já falei para vocês milhões de vezes, né? Que eu tomo óleo de limão siciliano, que me tira a fome, me tira a compulsão por doce e me desincha, porque eu estava muito inchada. Então, isso também foi um fator muito importante, porque como eu estou aqui e eu estou sozinha, eu organizo melhor as minhas coisas, né? Não tenho distração. Então, as coisas ficam aqui do meu lado, meu olhinho Ó, tá a ali, Denilde né? te O deu uma pouquinho que eu dica uso. boa que eu ia te falar também. Na internet tem muitas aulas online curtas para gente fazer, mas, gente, principalmente de alongamento. Eu lembro que quando eu fui Isso. ao médico com uma dor terrível nas costas, eu achando que, ai meu Deus, tem que fazer cirurgia, isso e aquilo, ele virou para mim e falou que era só alongar. Eu falei, gente, é uma atividade tão simples e é um dos maiores remédios para o nosso corpo. É o alongamento. Vamos abrir espaço, gente. A gente não abre espaço na consciência, o nosso corpo também requer espaço. Como que o nosso corpo físico abre espaço, gente? Com atividade física e com alongamento. Convida ele a Isso. crescer, a expandir. Isso mesmo. Então, busque o prazer nas pequenas coisas, gente. A felicidade está nas pequenas coisas. Busque a alegria nas pequenas coisas, né? E conecte. Esse ponto eu acho que é fundamental. Conecte-se com os amigos virtualmente. Porque agora a gente já sabe usar o virtual. A gente não sabia, mas agora a gente sabe. Então, vamos fazer reuniões, né, com os amigos. Vamos ligar, vamos fazer chamadas de vídeo, né? Não vamos perder o contato humano. Nós não vivemos sem contato humano. Isso, para mim, é um dos pontos mais fundamentais. O virtual tem a grande vantagem de nos aproximar. Eu estou aqui trabalhando com a Fabiana, online, desde junho, né? E nós estávamos antes em Portugal, trabalhando presencialmente. Se nós continuássemos no presencial, né, não teria como, porque a Fabiana em São Paulo e eu em Portugal não tinha como, né? Então, assim, nós trabalhamos hoje virtualmente, online, fazemos atendimentos, né, em grupo individual, tudo online. Os cursos que eu dei presencial foram muito poucos, porque foram as pessoas aqui de Salvador, né? Presencial, enquanto a gente estava nessa lacuna entre uma onda e outra. Não, Olha a hora, viu, Fabiana? e quantos amigos a gente fez, né? Nessa jornada aqui de Be The Energy. E teve pessoas que a gente teve a oportunidade de encontrar presencialmente e não foi a sensação de um primeiro encontro, nem de longe. A gente já tinha a sensação de se conhecer. Então, verdade que o virtual não é real, que a gente não aproxima, que a gente não recebe. Gente, como Pois seria a é. gente sobrecriar tudo isso? Então, Então, eu vou essa era a fazer só nossa mais live duas. de hoje. Vou fazer duas Ah, tem mais duas? observações, só para fechar, né? Esteja presente. Esse processo é um processo individual, mas também é um processo coletivo. Eu quero coraçãozinho aí, viu, gente, antes de eu sair. E outra coisa, nós nunca estamos sós. Nós não estamos aqui abandonados no planeta, à nossa sorte, nem à revelia. Se você é católico, você tem os anjos, você tem os santos. Se você não é, você tem seus guias, você tem seus mentores, você tem os mestres ascensionados, você tem os seres de luz. Do que quer que você acredite, a gente sempre acredita que tem alguém conosco, que nos guarda, que nos protege e que está sempre presente. Então é isso, meus amores. Era isso que a gente queria dizer hoje para vocês. Na próxima quarta-feira a gente continua esse tema, porque esse tema não se esgotou, não é? Temos muita coisa ainda para trazer, que a gente acredita que será contribuição para todos. E o nosso convite é para vocês virem fazer parte com a gente do Be The Energy dessa nova onda. Como seria a gente ser uma fonte, um novo meio para as outras pessoas? Como seria a gente criar um grupo para fazer diferente? Que onda você escolhe vibrar? Eu escolho
vibrar na coletividade, na unidade. E falando em unidade, assim que a gente cair aqui, que a gente vai cair daqui a pouquinho, a gente volta com a Diksha, que é para a gente selar esse encontro maravilhoso, trazer esse propósito da unidade, de sermos luz aonde quer que a gente esteja e de escolhermos sermos esta onda para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. E esse é o nosso convite. A gente escolhe ser a onda e a gente escolhe que mais pessoas se juntem com a gente, porque quanto mais pessoas juntas, maior vai ser essa onda e maior vão ser esses corações.